Fala galera do oitavo, o seu querido professor Rafael, professor de Geografia do nosso canal GeoFácil, está aqui de novo para tentar facilitar a sua vida, trazendo explicações das maneiras mais simples e fácil possível, para que você possa entender o nosso conteúdo da melhor maneira possível, tudo bem? Hoje estamos fazendo o vídeo de explicação da semana 4 do PET 4. Professor, eu não sei qual que é a página. Página 86 do seu PET, tudo bem? E o nosso conteúdo hoje sobre Amazônia. Galera, fundamental a gente entender grande parte do que acontece com a Amazônia. Bora lá ver um pouquinho, né? Eu, como vocês sabem, sou um apaixonado por mapas, apesar que isso aqui, basicamente, a gente deveria ter uma legenda, apesar a legenda até tá aqui, né? Bioma amazônico, tem a fonte da onde foi tirada, mas está faltando ali um título para deixar bem, né? Mas aqui a gente está falando da Amazônia. Vamos ver o que fala aqui? A Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo. Equatorial por quê? Porque parte dela fica na linha do Equador, ok? Então, maior floresta equatorial do mundo e se estende ao longo dos países que situam a América ao norte da América do Sul, tá? Embora abranja o território de vários países, tende a predominar os vazios demográficos em razão da preservação de sua vegetação natural, tá? Então, tá falando o quê? Que a floresta amazônica ela é muito grande. Muita gente se engana e acha que a floresta amazônica fica somente no território brasileiro. O que a gente pode observar é que grande parte dela realmente está no Brasil. Eu diria em torno aí de 60%, 65%, aqui vem falando de 60%, mas eu já vi falar que até 65% do território dela se concentra dentro do Brasil. Só que a floresta amazônica está presente em 9 países. Você não viu errado, não. É 9 países em que a floresta amazônica está presente. Vamos por parte? Olha, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, que nem faz divisa com o Brasil, mas a floresta amazônica chega lá, o Peru, a Bolívia e o Brasil. Então são 9 países, tá? Só para você poder entender um pouquinho aí da importância, da dimensão da floresta amazônica, do bioma amazônico, né? Vamos lá. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, como a gente já tinha falado, né? Ocupa cerca de 600 milhões de hectares, cobrindo 9 países, sendo mais da metade no território brasileiro. Em território nacional, constitui a Amazônia Legal. Isso é outra coisa que a gente precisa entender, tá? Quando a gente falar da floresta amazônica, bioma amazônico, nós estamos falando daquela floresta que ocupa ali uma extensão muito grande e que chega a 9 países. Só porque a floresta amazônica dentro do Brasil, ela recebe o nome de Amazônia Legal. Vamos ver os estados que fazem parte dela? Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Vamos contar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você percebeu a coincidência? Vou voltar aqui para você enxergar melhor. Na floresta amazônica, o bioma amazônico, como está escrito aqui, ele ocupa 9 países com o Brasil. Mas dentro do território brasileiro, ela ocupa 9 estados. Olha só, 9 países e dentro do Brasil, 9 estados. Tá? Então, se você quiser até circular aí, destacar no seu PET aí, né, comecinho da página 87, para você não se perder. Então, sempre que falar Amazônia Legal, tá falando da floresta amazônica que fica dentro do território brasileiro e que passa por 9 estados do Brasil. Tudo bem? Continuando aqui. É na floresta amazônica que se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo.
maior bacia hidrográfica do mundo. Temos como principal rio o Amazonas, o maior rio do mundo. Além de ter a maior bacia hidrográfica do mundo, tem o maior rio do mundo em extensão e volume de água. Então, olha só, é o maior tanto no comprimento dele, em extensão, quanto em volume de água. Porque ele poderia ser muito grande, mas ser só uma tirinha de água, né? E ele em volume também. Outros rios grandes, médios e pequenos atravessam essa região. Estima-se que cerca de 20% da água doce do planeta circula na bacia amazônica. Verdade, pessoal. Olha, isso aqui é de cair o queixo mesmo, tá? Se você pensar que 20% de toda a água doce disponível está presente na floresta amazônica, é uma coisa de se impressionar. Se existem mais de 200 países e só no Brasil tem 20%, então a gente chega a assustar porque existem alguns países aí que realmente deve ter muito pouca água. Tá? Então, só para você entender um pouquinho do que a gente está falando. Falava-se até que haveria uma possibilidade que a Terceira Guerra Mundial fosse por causa da água. E se isso fosse verdade, teria até um certo risco aí, porque com o Brasil tendo esse grande volume de água, o Brasil poderia ser o principal país a ser atingido aí nessa circunstância. Mas não haverá nada disso, tá? Vamos lá. O desmatamento da floresta amazônica. Entre as atividades que o homem pratica, sempre que for uma atividade que o ser humano pratica, como dizem eles aqui, o homem, é uma atividade antrópica. Sempre que você ver falar a palavra antrópica, está se referindo ao ser humano, algo que o ser humano fez. E normalmente, na maioria das vezes, não é bom, como nesse caso que a gente está falando aqui de desmatamento, né? Então vamos lá. Entre a maioria das atividades antrópicas, ou quer dizer, que o ser humano fez, que eles praticam, que afetam diretamente as maiores áreas da floresta amazônica brasileira, está o desmatamento. A terra originalmente florestada nessa região brasileira era do tamanho da Europa Ocidental. As áreas em questão desmatadas e agora sob paisagem ou convertidas em florestas secundárias, já degradadas e abandonadas, somam pelo menos 80% do total alterado pelo ser humano. Quando está falando aqui no texto, né, que as áreas são desmatadas e agora sob pastagens, quer dizer, desmatou para colocar gado ali, né? Ou convertidas em florestas secundárias, quer dizer, já desmatou e replantou outros tipos de árvores por ali, que talvez nem sejam árvores nativas da região, né? Depende da situação, né? Já foram degradadas e abandonadas. Então é muito triste isso aí. A taxa de desmatamento da Amazônia já variou ao longo do tempo por diversas vezes, alternando entre a redução entre as taxas, mas nos últimos anos o desmatamento tem sido exponencial. Em agosto de 2019, já bem recente aí, né? O céu da capital de São Paulo escureceu repentinamente e a partir das 15 horas esse incidente ficou conhecido como o dia escuro. O fenômeno chocou a população brasileira e chamou a atenção do mundo para o que estava acontecendo. Naquele dia, além de uma recém-chegada massa de ar frio que formou nuvens densas e pesadas, o evento também contaria com a chegada da fumaça dos grandes incêndios florestais que consumiram a floresta amazônica e uma centena de milhares de quilômetros de distância dos estados amazônicos até a grande São Paulo, fazendo chover água preta, né, dos céus no mês de agosto. Então, isso tudo, pessoal, devido ao desmatamento e à queimada, né, além da poluição presente. Então, foi uma série de fatores e esse dia foi conhecido como o dia escuro. 3 horas da tarde, às 15 horas, o céu simplesmente escureceu
ficou parecendo quase que era noite e choveu uma água escura, tá? Só para você entender a dimensão, a gravidade dessa situação. Além deste incidente, o dia 10 de agosto de 2019 ficou conhecido como o Dia do Fogo, o qual os produtores rurais da região norte, lá na região amazônica do país, teriam iniciado um movimento conjunto para incendiar pontos ao longo da floresta tropical. No dia 11 de agosto, o Amazonas declarou estado de emergência e calamidade pública. Então foi um dia para não ser esquecido, né? Porque muita gente poderia falar assim, não, vamos esquecer esse dia, porque foi um dia muito ruim. Pelo contrário, esse dia ele deve ser lembrado para não ser repetido, tá bom? E aí, já partindo para o lado final do nosso vídeo, já finalizando, né? O desmatamento causa severos impactos sobre a perda da biodiversidade, provoca a exposição do solo e a erosão promove perdas das funções ecológicas da floresta, o ciclo da água, armazenamento. Pessoal, desmatamento, ele arrebenta com tudo, né? Então, o desmatamento, a poluição, a contaminação, né? Ele altera todo o funcionamento da natureza naquele lugar. Então, vai alterar sobre a chuva, vai alterar sobre o clima, vai alterar sobre a biodiversidade, sobre os animais que vivem naquela localidade. Então, o prejuízo é incalculável, tá? Então, eu só queria fechar com esse texto para vocês, fechar com este conteúdo aí da floresta amazônica e fica aí algo para a gente poder pensar, tá? Lembrando que nós falamos sobre a floresta amazônica, sobre o Brasil, e para aqueles que perceberam que eu gaguejei feio, falamos também sobre a Amazônia Legal, que é a Amazônia que fica dentro do território brasileiro e possui 9 estados. Somente recapitulando, se você gostou da explicação e gostou da minha gaguejada, se inscreve aí no nosso canal, tá?